Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você tá animado, hein? Eu tô animado hoje. Olha só, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmã Elisângela. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Como vai de sabedoria? Aprendendo. Oh, glória a Deus, eu também tô aprendendo e muito. Essa semana toda a gente vai aprender sobre... Deixa eu cumprimentar. Boa noite, meus amigos. Deus abençoe a sua vida, Tá vendo? viu? Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Permita viu? a gente entrar na tua casa e levar pra você esse programa Divulgador da Verdade. E um pouquinho de palavra de sabedoria aí pra vocês. Então, irmã Elisângela, está no ar o programa Divulgador da Verdade. Quem está fixado sobre a rocha, o mundo não brilha tanto pra ele não. Hoje a gente não pode se demorar muito aqui não, porque tem aquele quadro, hein? E depois... Quadro especial. Eu fui falar pra esperar, pra Amanda esperar, colocaram nos erros de gravação aí, né? Fizeram uma montagem aí, né? Montaginha Essa aí a gente não colocou, vou colocar pro povo ver aí a montagem. O povo gosta disso aí, né? Eles... foi pro ar, o Foi Chico. pro ar, Chico? Benção, né? Bênção de Deus. Mas vamos mudar um pouquinho, né? Porque vocês estão acostumados só com a Elisângela rindo. Essa semana pegaram o Ziel aí dando umas... É só vocês procurar lá, quem não conseguiu assistir é só procurar lá que vai encontrar. No divulgador, obrigado por no você divulgador da verdade. A gente divulga tudo aqui, viu? Até os erros de gravação. Até os erros de gravação também tá divulgando, né? É isso aí. Você gosta. Olha o sorriso dela pra isso. Eu tô feliz porque não foi comigo dessa vez, por isso. Que bênção. Tá bom então, tudo bem. Não foi comigo. Você tá perdoado, eu aprendi sobre amor. E a gente tá falando de sabedoria, Exato. né? As 5 características, né? Ontem a gente falou sobre o temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. É o princípio de tudo. Né? Temer a Deus é o princípio. É o princípio de tudo. Toda a sabedoria. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre conhecimento. Conhecimento, se iguala um pouco, né? A sabedoria, conhecimento. Para você, difere aí. Conhecimento, sabedoria. Essa é a minha concepção. Conhecimento é você ter muita informação. Muita informação. Sabedoria. Como que eu vou usar esse monte de informação? Posso dar um exemplo aqui para você? Pode, porque tem gente que tem muita informação. Sim. Mas não tem sabedoria para usá-la. Me dá um exemplo. Um exemplo. Uma pessoa com vício. Que fuma, com vício, que fuma. Vamos colocar o fuma aí no lugar. Tá. Porque a pessoa, quando ela vai lá comprar um maço de cigarro, o que tem lá? Uma placa, né? E as fotos. O também. Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde. Ela vai lá, compra. Mas ela tem o conhecimento de que aquilo lá vai fazer mal para ela. Só que ela não coloca em prática, ela vai lá e compra. O que é sabedoria nesse caso para você? É a pessoa deixar de comprar, largar o vício. Aí ela está sendo uma pessoa sábia. A informação que ela tá tem tendo a informação sobre o que ela vai usar, ela tá tendo. Ela tem. Também tem a sabedoria para poder eu querer ou não querer. Não é verdade? Então, ela vai ser uma pessoa sábia se ela deixar os vícios de lado. Isso é. Sabendo que aquilo lá vai causar mal à sua saúde. Você sabe que eu ouvi um irmão dizendo... O irmão Chico. Nós falamos muito sobre ele aqui, né? Ele ajuda bastante a gente. Sábio. Ele ajuda bastante. Por isso que tem muita gente que tem muito conhecimento e aí a pessoa tem menos conhecimento, mas tem uma sabedoria e sabe usar demais. A pessoa tem muito conhecimento e não coloca em prática, não é uma pessoa sábia. Não é sábio. E ao contrário, uma pessoa que às vezes tem pouco conhecimento, coloca em prática, se torna uma pessoa sábia. Vamos ouvir um louvor? Depois a gente continua, vai? Vamos lá, um louvor com vocês. É rápido hoje, hein? Hoje é rápido. Primeiro louvor com vocês. Foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor.
deixando ser levado por alguém que é mal, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Suas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluias, já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem excluir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só pra reforçar minha fé e a tua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se creres em mim, na glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverás. Mandou retirar a pedra e gritou pra morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Falando sobre conhecimento, você deixou um versículo muito bonito aqui. Segunda Crônicas 1, do 10 ao 12, que está falando sobre Salomão, quando Salomão pede sabedoria ao Senhor. Olha lá, ó. Dá-me sabedoria e conhecimento. Porque o Senhor perguntou para ele, né? O que é? O que você quer? É. Ele respondeu assim, ó. Dá-me sabedoria e conhecimento
para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este grande povo? Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do teu coração, e você não me pediu riquezas, olha só, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você Deus terá. do céu. Olha o que ele pediu para o Senhor. Senhor, ele pediu assim, ó, sabedoria. E conhecimento. Ele poderia ter pedido assim: eu quero um exército gigantesco. Eu quero ser como o meu pai, Davi, homem de guerra. Isso. Eu quero assim que os meus inimigos... Ai, olha lá, vou falar. Eu quero que os meus inimigos caiam por terra e eu vença todo mundo e eu vença. E eu vença, eu triunfo. Eu quero que aquele que falou mal de mim não prospere. Isso não é conhecimento, não. Isso não é sabedoria, não. Eu quero que aquele irmão, que aquele fulano de tal... Não, para com isso. Ele pede: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria. Me dê conhecimento. Para liderar. E ele coloca assim, ó, o povo, o teu povo. O teu povo. Olha que coisa linda. Soube pedir. Não é? Nossa, soube pedir. Que o Senhor nos dê essa sabedoria para fazer esses pedidos. A gente tem que pedir sabedoria para Deus, porque às vezes a Bíblia mesmo fala que a gente às vezes pede e não sabe o que pede. Elisângela, você sabe por que a gente erra? Porque a gente não lê Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras. A gente não conhece a Escritura Sagrada. A Bíblia é uma bússola. É uma bússola que nos orienta em todos os campos da nossa vida. Ela tem resposta para tudo. Eu estava conversando com um jovem. A Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Não deixa a desejar em nada. Em nada. Então, talvez você está assistindo o nosso programa e está um propósito com Deus. Porque tem pessoas que assistem nosso programa e entram em propósito com Deus. Diga: Senhor, dê-me sabedoria. Dê-me conhecimento da Tua Palavra, para que eu possa agradar a Ti. E mais, dê-me temor, Senhor. Temor. Porque temer a Ti é o princípio. Ó, a oração é o princípio de uma sabedoria. Uma oração sábia. E olha, eu fico muito grato a Deus porque quando leio sobre Salomão, ele foi muito próspero. E a gente aprende demais. O reino dele foi muito próspero. E foi tão próspero que vinha pessoas de longe, de fora, para conhecer. É tanto que esses versículos que a gente está lendo, a maioria é de Salomão. É Provérbios de Salomão. O homem mais sábio, né? O homem mais sábio. Tem muitas pessoas que usam suas sabedorias humanas para acabar com os outros, né? Para fazer coisas ruins, pra maquinar, né? O mal. É o que a gente falou ontem, que não é a sabedoria divina, é a sabedoria do homem, né? Sabe, às vezes a gente acompanha jornais, a gente acompanha um pouco da mídia, sobre as redes sociais, a gente vê quanta catástrofe e como as pessoas ficam maquinando o mal. O tempo todo maquinando o mal. A pessoa não faz nada o dia inteiro. Fica ali parado, só maquinando. Tem um velho ditado que diz assim, ó, mente vazia... É oficina do diabo. Então, só maquinando o mal. Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer. Mas tem uns que usam a inteligência que tem pra acabar com os outros. Verdade, né? verdade. E que Deus guarde, que Deus nos dê graça. E sabedoria. E nós estaremos assim, ó, orando para que Deus venha salvar a tua vida e te dê entendimento. Para que você saiba assim, ó, que só Jesus é o Senhor. Amém. Vamos para nossa próxima canção.
Eu queria falar mais um pouco. Mas Não, pode? hoje não, hoje não dá. Hoje nós temos um quadro novo, Nós temos um quadro novo. saindo quentinho do forno, não é não, Chico? Ele só fez assim, ó. Ele só fez Ele tá assim. cansado Tá hoje. cansado hoje, né? Tá. Tá ali atrás, como é que tá? Mas você concordou. Mas ele concordou. Não, ele tem que assistir. Pessoal, não deixa de assistir esse quadro. Vai falar sobre casamento. E agora, Sobre todas família. as terças-feiras, Todas nós as vamos ter terças. esse quadro aqui. Olha que Com interessante. certeza. E vai ser uma bênção. Com certeza. Vamos né? assistir? Vamos lá, com vocês. É com muita satisfação e alegria que nós nos reunimos hoje aqui para o Vivendo e Aprendendo. Algo que surgiu do coração de Deus, que Deus nos propôs a estarmos trocando experiências com gerações, não é? Enquanto há vida, a gente está aprendendo, né? Então essa é a proposta desse quadro e para trabalhar bem sobre a família, né? Um alvo grande do inimigo das nossas almas, mas que nós sabemos que família é um projeto de Deus e com respaldo e sobre a luz da orientação da palavra de Deus, nós sabemos que já é um grande ingrediente para a vitória, não é mesmo? E está conosco aqui a Rose, com seu esposo Nório. Quantos anos de casados? Agora em janeiro, 34. 34 anos, é uma vitória. Está também conosco nosso irmão Carlos e a sua esposa Rosana Mito. Também uma geração. Quantos anos de casados? De casado 29, entre namoro e casamento 34. Olha só. E nós, né, amor? Bebezinhos perto dele, né? Vamos já para o nosso oitavo ano de casamento, né? Vivendo e aprendendo. Sim. Cada dia. E um dos assuntos que nós queremos, né? Não existe família sem o casamento. É a origem de tudo, é o começo, é o pontapé inicial. E uma palavra que, na verdade, uma pergunta que nós queremos estar lançando aqui é: o que é o casamento para cada um de vocês? Uma palavra-chave que poderia definir o casamento para cada um de vocês. Para mim, casamento é união. Não tem vivendo e aprendendo com a união. Porque quando Deus fez Adão e Eva, ele viu que Adão estava sozinho. Então ele precisava fazer alguém para estar ao lado dele. E sem essa união, aí surgiu o casamento para mim. Eu fico com a Rose. União. Unidos. É assim, é os dois ter o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Sim. Isso vai longe. É os dois olhando em uma só direção. Senão, não funciona. Com certeza. Não dá certo. Eu acho que o interessante de citar a união entre um casal vem muito junto com aquilo que a Bíblia fala a respeito de comunhão também, né? Que é os dois, dentro dessa união, ter um foco, ter um objetivo, que é alcançar, os dois juntos alcançarem o objetivo de ter uma família diante da presença de Deus, uma família que vive a vontade de Deus, porque a gente costuma falar, não existe casal perfeito. Não. São duas pessoas diferentes, muitas das vezes até no início com objetivos diferentes, que dentro da vontade de Deus ele tem que se unir para que o nome dele seja glorificado dentro do lar, dentro da família, e você externar isso aos filhos depois, as gerações que vão vir dessa união. Os frutos, né? Os frutos de tudo aquilo. Casamento eu colocaria como sendo propósito. Sim. Porque se duas pessoas não tiverem o mesmo propósito, mesmo alvo, mesmo foco, Sim. eu acho que o casamento ele tem vida curta, né? É aquela coisa, hoje em dia as pessoas pensam, vamos casar, se não der certo, a gente descasa. Está descartável. É descartável. Então assim, não estar casado, mas sim ser casado, né? Permanecer casado. Então, se não existe um propósito, é bem complicado. Então, eu acho que essa troca de experiência que a gente está nos propondo aqui, né, para fazer, é realmente colocar todas essas coisas, né, em pauta, né, para que a gente possa ir discutindo ponto a ponto e poder ajudar as pessoas que, porventura, têm, né, o interesse de
ganhar um pouquinho mais de experiência e trocar essa experiência com a gente. Com certeza. Né? Então, o casamento é propósito. É muito investida, né? Parece Com até certeza. que, como você falou, as pessoas já casam de repente com essa certeza de se não der certo, eu posso me divorciar. Então parece que perde o foco, né? Mas é... Banaliza, né? Banaliza. É o que você falou do propósito, né? Às vezes já entram como se fosse um contrato, vamos assim dizer, né? E não estabelecendo esse propósito de vida, da união, né? Voltar a dizer que o Nório falou, acaba se tornando uma coisa descartável, uma coisa que parece que não se luta para chegar a um ponto final. No final não, porque isso não vai acabar nunca, mas justamente foge do propósito, assim, né? Se você não tiver esse objetivo de vida. Muito pelo contrário, você coloca um ponto final fácil. Com certeza. Né? Tem que estar consolidado sobre a rocha, não é? Com certeza. Outra coisa também, isso é muito interessante. Tem pessoas que acham que o casamento ele é um pacote, vem pronto. E casamento não se vem pronto. Nem tem manual, não é? Não. Casamento você se constrói. Dia a dia. É o dia a dia. E é os dois construindo essa casa. Sim. E essa casa ela tem que estar edificada sobre a rocha. E a rocha, biblicamente, é a pessoa do Senhor Jesus. Isso é sem dúvida. E no outro dia eu li uma frase a respeito da obediência, né? E para mim muito da palavra para casamento é renúncia. E a gente aprende muito na obediência a atender ao chamado de Deus, a atender ao esposo. E o que acontece é que nos dias de hoje parece que obedecer está fora de moda, né? E Deus se preocupou de deixar a Bíblia para a gente como manual. Se muitos casais entendessem que está tudo... Eu brinquei ainda agora, não vem com manual, mas não é que vem. Não é que a Bíblia seria realmente o segredo, o manual para tudo progredir. Mas aí o que acontece? A gente vê que realmente nessa tendência de não incluir a Deus, né? Não pôr a Deus presente, sendo o centro, aí realmente a tendência é afundar. E quando os dois... individual, né? O casamento está muito individual. Então, tá bom pra mim, isso é pra mim. Se eu não quero, se eu não aceito. E se não houver a união, né? A junção, no meu caso, a cumplicidade. Né? Os dois quererem, como o Carlos disse, a mesma coisa, é difícil dar certo. Então, os dois têm que ter o mesmo objetivo, a mesma união, a mesma cumplicidade. Então, o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 11:11, todavia nem varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Então, a união aí, com o Senhor. E hoje o casamento é tão banalizado aí fora, que às vezes você encontra as pessoas, esses tempos atrás, eu precisei ir para São Paulo, então às vezes você encontra conhecidos. Primeira coisa que pergunta, você ainda está casada? Como se fosse uma coisa assim. Rara. Você ainda está casado, você está casado com o mesmo marido? Detalhe. Então, e aí eu posso dizer assim, né, daí eu respondo com toda alegria, assim, com o mesmo marido. Já faz 34 anos que eu estou casada. Interessante que quando é no Senhor, a coisa fica mais fácil. Foi que a Amanda disse que muitas pessoas, mas é assim, ajudar o marido, ser submisso ao marido, mas assim, no Senhor se torna tudo mais fácil. Porque quando o marido ele faz um papel de esposo, como a Bíblia manda, se torna fácil a mulher estar junto dele, ajudando ele, sendo adjutora dele. Até eu achei interessante uma palavra que nosso pastor usou no casamento, acho que foi até no casamento da filha dele, a respeito da palavra submissão da mulher. Ou seja, que a mulher ela faz parte da mesma missão que o homem tem. Ou seja, é realmente a adjuntora dentro do propósito da união, que até vocês citaram, de estarem os dois objetivando para que a vontade de Deus venha reinar e ser estabelecida. Eu achei até um versículo muito interessante aqui, que é 1 Pedro 3:7, a palavra do Senhor diz assim, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante. Quando você não está em comunhão com a sua esposa, quando você não está com união com a sua esposa, quando você não está cúmplice e interrompe a sua própria comunhão com Deus.
Então é assim, ó, os dois remando junto, não tem problema nenhum. Você atravessa qualquer rio, qualquer correnteza. Agora, se um só remar, se um tiver um objetivo, um foco, e o outro um foco totalmente diferente, meu querido, não funciona, não dá certo. Duas pessoas completamente diferentes, né? E vindas, normalmente de costumes e tradições diferentes, né? Criações diferentes. Então são vários fatores que, se realmente não existir um propósito para que aquilo dê certo, realmente vai ser difícil, porque as duas partes têm que ceder, né? Para que se cumpra o mesmo objetivo. Porque você vem de uma família com certos costumes, seu marido com outros. Choque, né? Choque. Então você acha que colocar o copo assim tá certo, coisa boba, mas de repente ele pensa que é diferente. Então vamos chegar numa conclusão, qual é o melhor jeito para a gente fazer com esse copo? É assim, qualquer que for a situação, mas eu acho que tem que chegar num denominador comum. Porque senão vão ficar os dois brigando. E sempre um tem que ceder. Sempre um tem que ceder. A palavra e ceder que eu não quer defendia dizer seria ceder mesmo, porque a gente fala por si, né? Que quando aquilo que você falou vem de uma criação diferente, de um lar diferente, tem visão, às vezes a mesma coisa, mas visões diferentes. E são diferentes. Não adianta, porque embora mesmo os dois sendo criados num lar cristão, vivendo uma vida diante da palavra, mas aquilo que falou, a influência daquilo que você foi criado, onde você saiu, ela vem, não tem jeito, né, Roseli? Pensa assim, o seu foco for, eu preciso fazê-la feliz, o ceder lhe se torna natural. Muitas vezes você abre mão daquilo que muitas vezes até por picuinha, até vamos colocar até criancice da nossa parte, muitas vezes, a gente começa a teimar com uma coisa que é simples, né, Nora? Não seria difícil abrir mão, mas tá ali. É aquela coisa, não sou eu que vou ceder. Justamente. Se eu ceder, eu sou fraco. Acho que é orgulho, né? Orgulho. A gente tem um pouquinho de... Se eu ceder, então vai parecer que eu sou fraco e tal, não. Então eu vou continuar me mantendo. Leandro tocou num assunto aí interessante isso aí. Você não casa para você ser feliz. Mas você tem que casar, você está casando para fazer a sua parceira feliz, sua esposa feliz. Eu acho que ela casando mesmo. Porque assim, se ela estiver casando, não, eu acho interessante. O objetivo tem que ser o mesmo. Porque assim, o casamento ele é cheio de deveres e é cheio de algumas, vamos dizer assim, obrigações. Então assim, se a gente ficar se preocupando mais com o nosso dever do outro, com certeza você esquece de fazer o seu. Não, mas você tem que. Não, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para que. É porque se você começar a colocar na balança, que a gente falou, é uma só carne. A gente tem que estar unido para viver bem, para estar feliz, para ter um lar que esse pensamento, né? De uma só carne é óbvio. O que você faz contra ela vai refletir em você. Então, o mal que você não quer para ela, para não somar para você. Muitas pesquisas falam que as pessoas não querem investir no casamento, classificam até o casamento como uma instituição falida, porque a convivência, né, que é o X ali da questão, porque na convivência é óbvio, você vai ver os defeitos do próximo, com certeza, mas vai ver os seus também. Então por isso que não há muito investimento no casamento nos dias de hoje. E deixar Deus trabalhar, não é? Sim. Deixar Deus moldar não tem sido realmente uma das situações mais fáceis. O casamento era do jeito que é hoje? Vocês, antes de casar, você pensava que era dessa maneira? De hipótese nenhuma. Claro que não. Não. Antes de casar, você está namorando, você, enfim, passa 1 milhão de fantasias na sua cabeça. Vamos supor assim, enfim... eu fico com você até debaixo da ponte. A coisa é mais ou menos assim. Eu vou até para uma cabana. E vai. E as coisas não são bem assim. Sim, casamento, ele tem que começar no namoro com propósito. Sim. Eu sempre, domingo agora, eu conversando com a juventude da igreja, explicando a situação para eles a respeito do namoro, noivado e casamento. Namoro, tem que ter um propósito desse namoro, tá? Qual é o propósito? Enfim, vamos ver o lado financeiro aí. Podem partir para um casamento? Olha só, eu sempre vou dizer assim, gente, para você guardar um pouquinho de dinheiro, não é o que você ganha, mas é o que você gasta. Sim. Tá?
Isso aí tem pessoas que não pensam isso aí. Outros dizem assim, ó, não estou namorando mesmo, então o que eu ganho eu vou gastar, vou torrar e acabou. Mas a gente pensa mesmo. E as coisas não vêm por aí. Sim. E você tá vendo? Porque assim, ó, hoje eu tenho essa mentalidade. Sim, e é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, tá? Nossos amigos e assim por diante. Mas antes a gente não pensava assim. Sim. Tá? Então começou a namorar, propósito. Sim. Tá? Vamos fazer uma economia, comprar um terreno, tentar construir uma casa, noivado, tudo com propósito. Sim. Para você casar bem estruturado. Sim. É isso aí que a gente tem que passar. Com a mentalidade, né, na hora de pensar no amanhã, né, justamente. E isso não serve até para um jovem, para alguém que tá nos assistindo, que está acompanhando, que muitas das vezes ainda nem namora, mas tem um objetivo, vamos assim dizer, né? Ele já tem que estar a partir de um princípio que, não, mas e aí, o que vai ser do meu amanhã? O que vai ser quando eu entrar nessa vida de casar, né, Carlão? A gente, quando solteiro, realmente não pensa assim. Não pensa, Leandro. Não pensa porque eu não pensava assim. Sim. E hoje eu consigo passar isso aí. Passei para minha filha, para o meu genro e passo para os jovens. Sim. Essa posição, esse foco, sim, isso é muito maravilhoso. Sim. Você inicia um casamento estruturado. Nem que você não tenha uma casa assim, ó, terminadinha, bonitinha, mas assim, você saindo do aluguel, sim, já é importante. Sim. Depois, passo a passo, vai estruturando, vai se estruturando e enfim, é isso aí. Quando a gente está na casa dos pais, né? É tudo muito bom, né? Abre a gaveta, a roupa tá limpa, tá lavada, passada, né? Você chega, a comida tá pronta. E a gente, quando pensa em casar, você não pensa que tudo isso aí vai sobrar. O pacote, né, cara? Que vem junto. Pacote. Então aí você entra numa realidade e muitas vezes a pessoa ela tem uma certa imaturidade, né? E a hora que essa realidade acontece, aí começa a complicar. Sim, sim. E aí, se não tiver um propósito, começam as brigas, né? Sim, sim. E aí começa a complicar. Então, assim... A união já vai começar aí. Assim, quando a gente é jovem, realmente a gente não pensa tudo isso. Mas o propósito, de repente, dessa nossa reunião, sim, dessa sim, nossa conversa, nessa troca de ideias, né? Realmente é para, de repente, alertar algumas pessoas que, porventura, estão achando que é aquela coisa da... Não, até porque, Carlão, a gente... Conto de fadas, né? Sim. Conto de fadas. Problemas existem. Isso que eu ia perguntar para as mulheres, né? Os homens estão falando, mas eu queria perguntar para as mulheres, né? Vocês pensavam de solteira, tinham de repente essa ideia do príncipe encantado? Casamento é a realização de um sonho, eu vou casar com um príncipe encantado. Eu acho que a menina, ela já nasce pensando assim, vou encontrar o príncipe. É muito romântico. De cavalo branco. Eu vou casar e vou ser feliz. É a mulher mais romântica, né? Mulher mais romântica diferente dela. E eu mesmo pensava, nossa, eu vou encontrar, eu vim de uma família muito grande. E eu pensava, que nem você falou, se eu pensava isso antes. Não, eu pensava assim, casou, não deu certo, separa. Porque eu via desde criança os meus irmãos casando, se separando. Mas foi através da Bíblia, Amanda, que através da palavra do Senhor que eu pude entender o que era realmente casamento. Glória a Deus. Me casei muito cedo, com meus 16 para 17 anos, bem jovem mesmo. E a palavra do Senhor me ajudou muito. Daí, quando eu conheci bem a palavra do Senhor, eu já falei, não vai ser, não deu certo, separa. Eu quero casar e até que a morte separe. E então eu não pensava, não. Agora, o que eu acho assim, um conselho eu dou para todas as meninas. Você falou que não tem um manual, explica perfeitamente como que é, o que você deve fazer. Aqui tem tudo certinho, um manual certinho. E voltando, Leandro, no caso da submissão, Rosana, vamos para a Bíblia, tá? Paulo, ele traz um foco para nós, ali está em Efésios, né? capítulo 5 de Efésios. Ali ele dá uma direção à família, e ele faz um paralelo tão lindo ali, assim, que os esposos podem focar, a respeito de o amor de Cristo Jesus com a igreja. Sim. E esse amor que o Senhor Jesus transmite para a igreja recebe assim, prazerosa. Então a igreja ela tem facilidade de submeter
aos mandamentos do Senhor, aos seus preceitos. Com facilidade a igreja ela cumpre esses mandamentos. É entender a missão de Cristo e carregar essa cruz junto com ele. De fazer mas fica fácil de carregar. Sim, com certeza. Fica fácil. De fazer esse trabalho. Aí que Paulo, ele foca Cristo e a igreja. Sim. E aí ele coloca o esposo e a esposa. A esposa, a gente sabe muito bem que a igreja simboliza ali a esposa, né? E o noivo, o esposo, pessoa do Senhor Jesus, Cristo. Então, se a gente focar ali e colocar esse papel em prática, no lar, na convivência nossa, fica fácil para nossa esposa estar nos ajudando e nos auxiliando. Elas tiram de letra, mas quando você faz o seu papel, Com certeza. aquele papel que Paulo instrui ali, como Cristo ele se doa para a igreja, nós temos que se doar pela nossa família, pela nossa esposa. E aí fica fácil. fidelidade. Fidelidade, isso aí é como o Senhor Jesus foi fiel, e a palavra diz que ele foi fiel até a morte. Então o esposo ele tem que ser fiel até a morte. Sim. Não tem para ninguém, o casamento vai bem sem problema nenhum. É mentira que ele é uma instituição falida, mentira do diabo. Ele não é uma instituição Até porque nós estamos aqui, nós não somos casais perfeitos, né? Perfeito, realmente. A gente está aqui para justamente trocar experiências, como a gente intitulou o programa Vivendo e Aprendendo, para que as nossas experiências sirvam de lição para aqueles e que realmente a gente venha também entender daquilo que de quem está assistindo realmente, venha a compartilhar com a gente aquilo que vive, aquilo que tem também. E dentro desse contexto do casamento, de família, a gente quer dar continuidade nisso. Com certeza. Então não vai ficar só nessa conversa. E certo? Aquela coisa da lei da semeadura, né? Sim. Então aqui a receita que a gente propõe a passar é lançar sementes dentro do casamento para que cada um possa colher no tempo certo aquilo que plantou. E eu acredito que ninguém vai querer plantar uma semente ruim. Né? Então a nossa ideia, a nossa intenção é essa. Dentro das nossas experiências, nossa convivência de vida, cada um com teu esposo, esposa, tudo aquilo que a gente já passou e fez de errado, a gente quer compartilhar para que as outras pessoas aprendam com os nossos erros e façam certo. Né? Isso é sabedoria, né? Aprender com os erros dos outros. Trazendo uma luz respaldada com a palavra de Deus e semeando, acima de tudo, é a nossa intenção, semear para o reino. Amém. Que vocês possam tomar posse dessa palavra cada dia e que nós possamos ser veículos, né? Com certeza. Semeadores e veículos, instrumentos para a glória de Deus. Bom, depois deste quadro... Tem que despedir, porque eu queria falar mais aqui, você não vai deixar eu falar mais? Não pode, não tem como. Não? Senão o pastor puxa a nossa orelha, tomar a parte da mensagem, não dá certo, não. Não, eu não quero ser puxado a orelha pelo pastor. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, fiquem aí agora que tem a mensagem da palavra. No finalzinho nós temos o quê? A oração com o nosso pastor Rogério. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até amanhã. Paz do Senhor para a igreja. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, e o versículo de número 22 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe
que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai instava ou insistia com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Queridos irmãos, temos uma passagem que a igreja já sabe e já ouviu muitíssimas vezes, mas a gente, lendo as Escrituras, sempre tira lições preciosas para a nossa vida. A parábola do filho pródigo é por demais conhecida, e nós sabemos que um pai tinha 2 filhos, e o mais jovem, o mais novo, perguntou ao pai: eu tenho direitos de herança? Sim, filho, você tem. Então dá-me a minha parte, a que me pertence. E a Bíblia diz que alguns dias depois, ele pegou a sua parte e foi embora de casa, morar numa terra longínqua, muito longe de casa. E lá, a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, isso é, passou a dissolver a sua herança, a gastar inapropriadamente e nas festas, com meretrizes, até que o dinheiro acabou. E quando acabou o dinheiro, ele foi procurar emprego, e tudo que ele achou foi um trabalho para apacentar porcos. Imagine o filho de um fazendeiro cuidando de porcos no chiqueiro, no mangueirão. E a Bíblia diz que ele sentia fome e desejava alimentar-se da comida que os porcos comiam. Então, meus amados irmãos, isso reflete, isso traz lição para a vida daquelas pessoas que abandonam o Evangelho, que abandonam a casa de Deus e vai para o mundo. Nós pregamos o Evangelho, convidamos as pessoas para saírem do pecado, e de repente elas têm no meio delas uma pessoa que já foi um cristão, que já foi uma pessoa obediente a Deus, conheceu os mandamentos de Deus, praticou os mandamentos de Deus, e de repente essa pessoa está no meio delas. O que é que esta pessoa está dizendo indiretamente para aquelas pessoas? O Evangelho não vale a pena, ser cristão não vale a pena, eu prefiro viver o que vocês vivem, o que vocês fazem. Isso é o que está me dando prazer neste momento. Então, meus amados irmãos, isso fecha a porta do Evangelho para muitas pessoas. Este filho pródigo, a Bíblia diz que ele foi morar nessa terra longínqua e foi gastar, dissolver os bens que ele recebeu por herança de seu pai, com meretrizes, numa vida miserável, até o dia que acabou tudo. Isso ensina que quando a pessoa sai da presença de Deus, ele vai gastar a vida, a saúde e tantas coisas preciosas que ele recebe de Deus, ele vai gastar lá fora no mundo. Mas o que me chama a atenção nesta noite aqui é o filho mais velho, que fica em casa. Ele fica em casa com seu pai, trabalhando normalmente, obedecendo seu pai normalmente, até que o seu irmão volta, maltrapilho, miserável, mendigo, destruído.
Os irmãos imaginem uma pessoa que deixa uma casa confortável e vai viver por este mundo, e ele passa, sei lá, 10 anos fora, e um dia ele resolve voltar. Ele é praticamente irreconhecível, mas o pai esperava o seu filho de volta. O pai se preocupava com o seu filho. O seu pai esperava ansiosamente a volta deste filho, porque ele sabia que ele não tinha maturidade, que ele não tinha muito juízo, e que ele, a qualquer momento, ele voltaria. E ele sabia que ele poderia voltar de uma forma muito ruim. Mas o irmão não esperava ele de volta. O irmão nunca esperou que o seu irmão voltasse. E nem queria que o seu irmão voltasse, e a prova está que quando o seu irmão voltou, isso gerou nele um mal-estar. Ele estava no campo, e quando ele chegou, ele ouviu música. Tinha uma festa na sua casa, lá na mansão, todo mundo festejando, muitos empregados do seu pai, familiares, parentes reunidos e festejando. E ele chamou um servo, um empregado, e disse: o que está acontecendo aí? E aquele empregado disse: o teu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro cevado e está dando uma grande festa, porque o teu irmão voltou são e salvo, diz aqui o texto da palavra de Deus. Meus amados irmãos, era para este moço se alegrar, era para este moço vibrar, dizer: graças a Deus, a tristeza do meu pai foi embora. Meu pai sempre esteve triste, preocupado, pensando no meu irmão mais novo, mais jovem, imaturo, inexperiente. Se ele voltou, tem razão de ter uma festa aqui em casa, porque agora, felizmente, o meu pai vai ter outro semblante, vai ter motivação para viver. Não foi isso que ele pensou. A Bíblia diz que ele ficou indignado contra seu irmão, indignado contra o seu pai, porque existia um bezerro no cevadouro para uma ocasião especial, e ele esperava que aquela ocasião especial fosse para ele, fosse para uma festa de família, menos para o seu irmão que pegou a herança e foi gastar fora, destruir, dissolver os bens de seu pai. E na verdade seu pai matou o bezerro cevado naquele dia que o seu irmão voltou, e isso causou nele uma indignação, e a Bíblia diz que ele não queria entrar na casa. O pai, que amava os seus 2 filhos, saiu do meio da festa e foi lá, e foi falar com o seu filho mais velho. Disse: filho, entra, vamos festejar, não perca isso. Olha, isso aqui é muito especial para mim. O teu irmão voltou para casa, ele voltou numa situação miserável, voltou como um pródigo mesmo, e eu estou muito feliz porque o meu filho voltou. Você não pode ficar de fora dessa festa. E ele começou a ter um desentendimento ali com seu pai, chamar a atenção do seu pai. Ele disse: olha, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca quebrei os teus mandamentos, nunca fui desobediente ao Senhor, e o Senhor nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Agora és teu filho. Olha só, ele não considera mais seu irmão. Esse teu filho foi gastar a parte, os teus bens, a tua fazenda, com meretrizes, e ele volta, e o Senhor faz uma festa dessa, mata o bezerro cevado. Não, essa festa não é para mim, me deixa fora dessa festa. Se isso te dá felicidade, dá alegria, tudo bem, curta a festa com seu filho, eu fico aqui do lado de fora. E o seu pai diz: meu filho, tudo que eu tenho te pertence, tudo que eu tenho aqui é teu. O teu irmão já gastou a parte dele, mas era justo receber o teu irmão
Teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É justo essa festa, meu filho. Entra para dentro, vem festejar com a gente, vem dar um abraço no seu irmão, vem receber o seu irmão. O que isso nos ensina, irmãos? De vez em quando, nos cultos nossos, os nossos pastores, o obreiro que está pregando, faz uma pergunta: tem alguém aqui que está fora dos caminhos do Senhor, distanciado de Deus, quer voltar esta noite? De vez em quando a gente vê alguém tomar esse corredor com lágrimas e vir aqui. Aleluia. Isso aqui, meus amados irmãos, nos ensina que às vezes nós nos comportamos exatamente como este filho mais velho, que não quer abraçar aquela pessoa que está vindo destruído, arrebentado, judiado pelo pecado. Meu irmão querido, quando isso acontece, nós temos que fazer festa, irmãos. É dia de festa. E aqui vai uma dica para a igreja: quando uma pessoa desviada, afastada da casa do Senhor, chegar aqui, é para a gente sair do banco, irmãos, e vir aqui abraçar ele, chorar com ele, dar um abraço, dizer bem-vindo, graças a Deus que você voltou a tempo, porque você está voltando para a casa do Pai, e a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Então não pode ser diferente aqui no nosso meio. Quando alguém está regressando, vamos abraçá-lo, vamos festejar, vamos glorificar o nome do Senhor, porque esta pessoa está saindo de debaixo do domínio de Satanás e voltando para Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o meu tempo já terminou, mas fica essa lição para nós aqui. É justo nos alegrar, porque estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Se tiver alguém aqui nesta noite, afastado dos caminhos do Senhor, desviado neste mundo, eu sei que você está sofrendo. A Bíblia diz que a tua vida neste momento é uma vida de cativeiro, de sofrimento, de angústia. O diabo está maltratando você, está lutando para destruir e matar você. Seja bem-vindo nesta noite. Venha para a casa do Pai, venha, em nome de Jesus. Nós vamos te receber com festa nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o teu nome vai ser escrito de novo no céu, e você é parte da família de Deus. Deus que nos abençoe no nome de Jesus. Deus seja louvado. Chegamos ao final de mais um programa, o Divulgador da Verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua audiência em nosso programa. Que a mão de Deus seja sobre você, sobre a sua família, porque você é uma alma tão especial, tão preciosa para o Senhor nosso Deus. Todos nós somos especiais e preciosos para o Senhor. Temos um valor muito grande para Deus. O que nós precisamos é compreender como usufruir de todo o benefício deste amor tão maravilhoso do Senhor. Que você possa vir participar conosco em um de nossos cultos. Se você quiser vir na terça, na quinta, no domingo, as portas estão abertas. Vai ser um prazer receber e conhecer você. Que Deus te abençoe. Agora é o nosso momento de oração. Altíssimo e benevolente Deus, nosso Pai, nós invocamos a Ti, Senhor Deus, mais uma vez. E te agradecemos porque o Senhor é o sustentador da nossa vida. É o que proporciona todas as coisas para nós. Sem o Senhor não haveria nada, mas com o Senhor tudo é possível. Pai querido, que nós possamos ficar na Tua presença, Senhor. Nos guarde na comunhão do Teu Espírito, nos guarde no temor do Teu nome. Conduza, Senhor, nossos pés ao centro da Tua vontade. Livra-nos, meu Senhor, de caminhos escorregadios. Nós queremos andar à sombra do Teu cajado, porque o Senhor é o nosso pastor querido, que nos leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Ó Senhor,
que este ouvinte, que este telespectador, que esta pessoa que está acompanhando este programa, participando desta oração, que ele possa ser um dos tais, que serão conduzidos por Ti para a vida eterna. Que todos, meu Senhor, possamos compreender, invocar o precioso nome de Jesus e alcançar tão gloriosa salvação. Seja o Senhor glorificado hoje, sempre, em nome de Cristo. Amém.